Então, seguindo aqui, gente, com os princípios da jurisdição, eu falo para os senhores o princípio da inércia. A inércia da jurisdição. André, o que diz o princípio da inércia da jurisdição? Tá? Que ela deve ser provocada. Estou aqui ajeitando aqui. Né? O que é isso? As partes devem provocar a jurisdição, pois ela não pode agir ex officio. Então, quando você fala provocar, eu provoco como? Através da demanda. Demanda é o impulso inicial para o exercício da jurisdição? Sim. A demanda é a provocação do juiz. Então a demanda é exercida através de um exercício do meu direito de ação? Perfeito. E eu me instrumentalizo através da denúncia ou da queixa? Maravilha. Na denúncia ou queixa eu faço o quê? Imputação. E o que é imputação? É atribuir um fato criminoso a alguém. Legal. Tranquilo? As partes devem provocar a jurisdição, pois ela não age de ofício. Só para falar que no Código de Processo Civil antigo, tá, eu tinha o inventário, artigo 989 do Código de Processo Civil. Tá claro? Que era uma exceção que o inventário poderia ser aberto de ofício. Aí fica aí para todas as regrinhas de processo civil, no Código de Processo Civil aí novo, né? Novo que já tá velho, né? Princípio da aderência. André, o que é o princípio da aderência? Tá? Olha, o princípio da aderência que eu conversei com vocês, adere a todo o território nacional. A decisão jurisdicional, ela adere a uma base territorial e será aplicada nessa base. Atenção, existem tribunais que sua aderência será em todo o território nacional, como o STF. Então eu quero que você entenda que a decisão jurisdicional, ela adere a todo o território nacional, porque ela é única e indivisível. Algumas decisões de alguns tribunais, na sua essência, elas já valem no Brasil inteiro, que é o Supremo e o STJ. Perfeito? Por isso que houve um questionamento à época, quando o Fernandinho Beiramar foi condenado no Rio de Janeiro, se ele poderia ser transferido a presídios federais em outros estados. E é óbvio que pelo princípio da aderência ao território nacional, ele pode cumprir sem problema nenhum. O que mais? A jurisdição ela tem características. E quais são as características da jurisdição? Já conversei com vocês, é a característica da substitutividade. Por que isso, André? O magistrado, de forma imparcial, ele vai substituir as vontades da parte, aplicando a justa composição da lide, o bom direito, a vontade do Estado que foi positivado. Na norma, ele aplica através de lei que emana do povo. Então, eu quero que você tenha esse mecanismo. André, como é que é o nosso sistema democrático? Rapaz, se todo o poder emana de você, do voto, você vai na urna e clica lá o botãozinho para você eleger o seu deputado federal. Em direito penal, a lei é sempre federal, não é isso? É a União que legisla sobre direito penal e processo penal. Então eu aplico lá o botãozinho para votar no meu deputado federal. O meu deputado federal fazer as leis penais. Ou leis de forma ampla, né? E através dessas leis é o que vai balizar o meu presidente a administrar o interesse público. E se por acaso ele se exceder, se por acaso essa lei que eu permiti que o deputado faça, ela for violada para alguém, surge para o juiz o dever-poder de aplicar a lei no caso concreto. O ius puniendi estatal. O Estado vai te punir. Olha, eu escolhi deputado federal que fez a lei e falou o seguinte: você pode dirigir, você pode beber, só não pode os dois juntos. Bebeu, dirigiu, tá preso. Preso não, entendeu? Ah, professor, mas isso foi decisão nossa? Foi. Nos deputados federais que você elegeu, está claro? Principalmente, eu tenho que falar com um juiz que seja imparcial, não é isso? O poder jurisdicional é decorrente da lei e não de critérios subjetivos. Assim sendo, para a perfeita aplicação do direito, é necessário que os membros pertencentes do judiciário atuem com imparcialidade, desprovidos de qualquer interesse particular sobre a lide. Se é que existe lide. Então todo mundo questionou, né? Você lembra daquela época lá? Meu Deus, um juiz na Lava Jato condenou o ex-presidente, retirou a possibilidade de concorrer, porque ele queria tirar o cara, para que o outro fosse eleito, para que o outro, sendo eleito, nomeasse ele ministro da Justiça. Então ele foi parcial e imparcial.
Ou vontadezinha de fazer conjectura, né? É direito que a pessoa tem. Está claro? Então o juiz ele é imparcial. Então tem ministro do Supremo, por exemplo, que foi padrinho de casamento do réu e julga, inclusive, impetrando habeas corpus, concedendo alvará de soltura em habeas corpus. André, se ele foi padrinho de casamento, ele pode julgar esse habeas corpus? Tá aqui. Acho que não precisa de resposta, né? Está claro? E ali eu conversei com vocês. Trata-se de um conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida. Uma das partes tem uma pretensão, ou seja, um desejo que é resistido pela outra, nascendo um conflito de interesses. Então, André, qual é a lide no processo penal? Tá? De um lado eu tenho o ius puniendi estatal e de outro lado eu tenho o status libertatis do réu. Qual é a lide que existe no processo penal? É o Estado, através do Ministério Público ou do querelante, não é isso? Como substituto processual, para exercer o direito de punir do Estado. E do outro lado, o status libertatis do réu, observando a sua inocência, a legítima defesa, a ausência de provas, a presunção de inocência. Então tem esse conflito. Está claro? Que eu falo para vocês que esse conflito para alguns é acidental, porque volta e meia MP pede absolvição. É monopólio, somente um órgão no Brasil possui esse poder jurisdicional, que é o Poder Judiciário. Essa regra não é absoluta, exercendo, por exemplo, as questões da arbitragem. Então tem situações em que há a arbitragem. Tá claro? Que eu coloco em outros órgãos. André, a arbitragem, na Lei 9.307, existe a arbitragem é muito utilizada, só para você ter uma noção, em regras de direito internacional. Entendeu? Imagine uma empresa brasileira que está fazendo um negócio com a empresa alemã. E a empresa alemã ela fala o seguinte: olha, minha legislação fala isso, isso, isso. E a legislação brasileira ela fala outra coisa. Tá me entendendo? E aí, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer um negócio com você. Como é que eu vou fazer isso aí? Qual é lei que vai ser aplicada? As duas partes podem falar o seguinte: quer saber de uma coisa? Não vai ser nem a lei brasileira, nem a lei alemã. Vão aplicar um outro órgão para julgar isso aí. Tá claro? Isso, galera, na boa, fala lá de processo civil. Em processo penal, eu posso até falar no Tribunal Penal Internacional, com regra de direito internacional, tá claro? Mas aí, não é isso? Eu até falo um pouquinho na parte de direito penal. Inércio, já conversei com vocês, não é isso? A jurisdição ela é inerte, deve ser demandada pelas partes. Unidade, tá claro? Apesar do amplo território brasileiro, a jurisdição ela é una. Isso quer dizer que o mesmo direito é aplicado de forma uniforme em todo o Brasil. Ele não quer dizer, né? Ele quer dizer. Isso quer dizer que o mesmo direito é aplicado em todo o Brasil. As divisões específicas por matéria ou território são separações administrativas, feitas de cunho organizacional para otimizar a prestação jurisdicional. Já vai se ligando. Otimizar a prestação jurisdicional. Por que você está falando isso? Porque ainda que você venha me criticar, André, se a jurisdição vale em todo o território brasileiro, por que quando um crime ocorre no Piauí, é um juiz do Piauí que vai julgar? Sabe a resposta, né? 2 pontos. Para otimizar a prestação jurisdicional. Ô, meu amigo, na boa, é melhor que seja o juiz do Piauí, não é? Por quê, cara? Porque as testemunhas estão no Piauí, a produção de prova vai ser feita no Piauí, o réu deve morar no Piauí, talvez, não sei. A vítima deve estar no Piauí. Se for julgar no Rio Grande do Sul, olha o estresse que vai acontecer. Está claro? Beleza? Definitividade. O que é definitividade? Ela é definitiva, né, cara? As decisões que surgem em decorrência do Poder Judiciário têm uma capacidade de tornarem imutáveis. É a chamada coisa julgada. Entenda que a coisa julgada é um efeito do trânsito em julgado. André, o que é um trânsito em julgado? Trânsito em julgado é a decisão que não cabe mais recurso. André, se não cabe mais recurso, qual é o efeito disso? A sua imutabilidade, que é a coisa julgada. Tal fato ocorre somente após o transcurso de toda a fase recursal, respeitando o princípio do duplo grau de jurisdição. Por isso que eu não entendo por que o Lula foi preso.
Porque ele foi condenado em primeira instância e a condenação foi mantida em segunda instância. Então tem que prender. Ah, mas ainda cabe recurso, André. Cabe recurso de instância extraordinária. Se cabe recurso, não pode ser revisto o fato. O fato de o triplex ser dele é mutável ou imutável? É imutável. O fato triplex tornou-se imutável em segunda instância. Ah, mas ele pode recorrer para o STJ e para o Supremo. Para alterar o fato, não. Mas para anular o processo. Olha que interessante. Então, André, houve trânsito em julgado da decisão de que o Lula recebeu o triplex em nome de propina? Sim. Isso pode ser mudado? Não. Trânsito em julgado? Sim. Mas ainda cabe recurso? Cabe recurso para alterar o processo, que é um instrumento. Porque houve ilegalidade, houve suspeição, houve conluio, ofendeu a Constituição. Isso é outra história. Mas o fato em si é imutável. Está claro? Óbvio que isso é altamente questionável, né, gente? Você não teria esse problema todo no Brasil que nós estamos passando. Tá claro? E tem as espécies de jurisdição. Tá? E há uma divisão interna da jurisdição, feita de forma meramente pedagógica, que fala da jurisdição contenciosa e jurisdição que é voluntária. Tá claro? Aí com a gente realmente, né, não nos importa tanto em falar da jurisdição voluntária. Não é isso? Por quê? Porque em regra não é o processo. Tem algumas exceções? Tem. Nós vamos ver aqui, inclusive até botei aqui para vocês algumas situações aqui. O que serve a jurisdição contenciosa? Ó, para resolver os litígios, existe uma lide para ser resolvida, os participantes do processo, eles são parte, inclusive acho que eu peguei na internet, precisa ter um 3 aqui, precisa ter um 2 aqui, não é isso? As decisões fazem coisa julgada material e coisa julgada formal. André, qual é a diferença da coisa julgada material para coisa julgada formal? Melhor definição que eu li do Alexandre Câmara, professor Alexandre Câmara de processo civil. Coisa julgada material, ela tem eficácia panprocessual, fora do processo. E a coisa julgada formal tem eficácia endoprocessual, dentro do processo. Quando é que tem coisa julgada formal? Não sei direito não, mas tem eficácia só dentro do processo. E a coisa julgada material, ela pula fora do processo. Ela tem eficácia externa, panprocessual, exoprocessual. Significa dizer que a decisão deixou de ser imutável em qualquer forma, de qualquer espécie. E a coisa julgada formal? Olha, a coisa julgada formal me parece que houve apenas uma preclusão. Por quê? Porque a eficácia é só interna. Endoprocessual. Tá claro? O juiz deve limitar-se, né, às direções estabelecidas pela lei, é composto através de um processo e vigora o princípio do dispositivo. O juiz tem que agir de acordo com a lei, é a jurisdição contenciosa. Na jurisdição voluntária, papo rápido, vigora o princípio inquisitivo. Não é isso? Ah, André, eu posso até afirmar, não é isso, que lá no inquérito policial, olha, ele é inquisitivo, mas não é jurisdição voluntária. É composto por procedimentos, o juiz utiliza a equidade, faz coisa julgada somente formal, os participantes do processo são interessados e não partes, e o objetivo é homologação estatal para negócios jurídicos. Isso aqui é só um papinho que a gente está conversando. É aquilo que eu falei, olha, busca a homologação do Estado para negócio jurídico, que é o Brasil e a Alemanha. Brasil e a Alemanha falam, olha, vamos fazer um juízo arbitral, vamos fazer uma jurisdição voluntária, e os nossos negócios vão ser regulamentados por isso. O Estado vai lá e dá uma carimbada. Tá claro? Beleza? Princípio do juiz natural. Então já conversei com você das características da jurisdição, não é isso? Falamos dos princípios e principalmente aqui o que é importante é a gente dar uma pequena aprofundada do que seja juiz natural. Inclusive se há decorrência do princípio do promotor natural, não botei não. Mas olha que interessante, princípio do juiz natural. O que é o princípio do juiz natural? É um direito que o cidadão tem de saber antecipadamente quem vai julgá-lo. Então, o direito que você tem, meu amigo, estabelecido na Constituição, se você fizer uma M hoje, já tem um juiz previamente investido de jurisdição para te julgar. É uma garantia que você tem que não vai haver um juiz ou tribunal de exceção. Então, é uma garantia do cidadão de saber antecipadamente quem é que vai processá-lo e julgá-lo.
caso venha praticar um fato delituoso. Tá claro? Tempus criminis regit iudicem. O tempo rege quem vai julgar do crime. O crime rege o tempo de quem vai julgá-lo. Então, se eu cometi um crime hoje, já tem que ter um órgão para me julgar. O que me interessa? O oposto que eu conversei com vocês, não haverá juiz ou tribunal de exceção. O que é bacana é que o Ministério Público, quando olhou isso aqui, ele falou, peraí, onde é que está o princípio do juiz natural? Está no artigo 5º, inciso 53, que ninguém será processado nem sentenciado, senão pela autoridade competente. Opa! Ninguém será processado nem sentenciado. Quem sentencia? Juiz. Mas quem é que processa? Quem faz a demanda inicial. E quem faz a demanda inicial na ação penal pública, que é uma denúncia? O Ministério Público. Então, se a própria Constituição falou que ninguém vai ser sentenciado, quem sentencia, não há dúvida nenhuma que é juiz. Princípio do juiz natural. Mas ninguém vai ser processado. Se a questão é processar, quem processa é o Ministério Público. Então, também tem o princípio do promotor natural. Tá claro? Ele segue, eu acho que eu até falei com você em princípios, né? Lembra lá as primeiras aulas lá. Tem que ter um devido processo legal. Então também tem que ser processado através de um órgão investido de atribuição para me processar. Tem que ter o devido processo legal e também as decorrências do artigo 127 da Constituição. A Constituição falou que ele é órgão privativo, vai exercer como exclusividade, privativamente, a ação penal pública. Então tem vários requisitos ali. Já conversei com vocês que juízo de exceção é aquele criado após a prática do fato delituoso, especificamente para julgá-lo. Justiças especiais não são de exceção, por serem expressamente previstas na Constituição. Professor, então posso afirmar então que a justiça eleitoral é uma justiça de exceção porque julga fatos determinados, crimes eleitorais? Tá maluco, meu irmão? A própria Constituição estabeleceu a competência da justiça eleitoral? Estabeleceu não. Citou a competência, né? A competência da Justiça Federal está definida na Constituição. E a eleitoral tem que ser por lei complementar. Por isso que o Supremo pirou o cabeção quando falou que crimes comuns conexos com eleitorais da Lava Jato devem ser julgados na Justiça Eleitoral se houver crime eleitoral. Para mim, viajou, mas essa é a vida. Tá claro? André, regras de proteção do juiz natural. Tá? Quais são as garantias que nós temos e quais as regras que devem ser observadas? Olha, cara, só podem exercer jurisdição os órgãos instituídos na Constituição, constituídos definitivamente na Constituição. Onde é que está a Justiça Federal? Constituição. E a trabalhista, e a eleitoral, e a militar, e a estadual, e o TJ, e o Supremo. Tá tudo lá, meu irmão. Ninguém pode ser julgado por órgão jurisdicional criado depois da prática do fato delituoso. Já conversei com vocês. Entre os órgãos previamente estabelecidos com jurisdição, para a escolha do órgão com competência, vigora uma ordem taxativa de competência, impedindo uma escolha discricionária. Então, André, qual é o ponto-chave aqui agora que eu começo a introduzir? A matéria competência. Significa dizer, gente, que os critérios de fixação da competência têm que ser estabelecidos previamente. E eu falo para vocês que esses critérios são tão prévios, estão definidos lá no CPP. Desde quando? Desde 1941. Tem tempo pra caramba, rapaz. O que significa dizer? Significa dizer que, em respeito ao juiz natural, ao juízo natural ou tribunal natural, para cometer um fato, previamente já tem um órgão investido de competência. Mas como é que eu sei quem tem competência? A lei previamente estabeleceu, que está no artigo 69. Quais são os critérios? Já estou dando a dica. Antes de conversarmos da Constituição. Porque existem os critérios na Constituição. E quais são os critérios antes? Tá? Eu tenho, antes de ver a Constituição, depois. Primeiro eu vejo a Constituição. E depois, o que está no CPP? Eu tenho que analisar o lugar da infração, o domicílio ou residência do réu, a natureza da infração, a distribuição, a conexão ou continência, a prevenção e o foro prerrogativa de função. Nós vamos conversar todos esses 7 critérios para otimizar a prestação jurisdicional. Então, André, para que tem essa bagaça aqui?
Meu querido, isso aqui não é competência. Isso aqui são critérios. Então, eu estou falando de critérios. São critérios prévios, sim ou não? Sim, critérios prévios. Mas por que existem esses critérios prévios? São critérios prévios para otimizar a prestação jurisdicional. E o que é jurisdição? Tá careca de saber já. Caramba, bacana, cara. Todo poder emana do povo. O povo investiu em estado de jurisdição. Jurisdição é um dever-poder que só o Poder Judiciário faz. E o Poder Executivo, ele administra, embasado nas leis. Quando há excesso, entra o Poder Judiciário. E o Poder Judiciário vai exercer quando? Não sei, mas ele é inerte. Tem que ser provocado. E eu provoco quem? A pessoa que tem competência. Quem tem competência, que é o juiz natural, ele está investido previamente ao fato. Maravilha, tranquilo, essa é a minha regra. Agora, para que esse besterol? Meu amigo, isso é um critério para otimizar a prestação jurisdicional. Tá claro? Aí você começa a criticar, não é isso? Aí o foro prerrogativo de função, não é isso? Jogada no Supremo. Aí critico, né? O Supremo tem estrutura para isso? Na verdade, a Constituição não previu isso. A Constituição, quando ela falou que o Supremo Tribunal Federal iria julgar as pessoas com foro prerrogativo de função, a nossa pobre Constituição não tinha noção de que todo mundo ia roubar. Está dizendo que 99%, estou brincando, tá, gente? Dos deputados federais que estão roubando, então o Supremo vai julgar. O Supremo, caramba, são 517 deputados federais, não está dando. E ainda tem que ter uns senadores, e ainda tem presidente ainda tem ministro. Tá muito para mim. O Supremo só está julgando crimes praticados por algum foro. Por isso tem que ter aquela interpretação de que o Supremo só vai julgar os crimes praticados por quem tem foro, mas tem que ser próprio ter ofício, tem que ser em razão das suas funções. Isso está claro? Tranquilo? Então são regras estabelecidas na Constituição. No Código de Processo Penal, eu vou falar um pouco antes de algumas exceções e as regras constitucionais.